Esquentar as mãozinhas. Vamos inspirar e expirar, se conectar. Percebendo a nossa própria presença, nosso corpo. Tomando consciência do aqui e do agora. E imagine os seus pés saindo raízes que vão profundamente conectando com o coração de Gaia. E do coração, dessa grande energia vital de vida, sobe uma energia avermelhada que vai entrando pelas nossas raízes, entrando no nosso corpo, preenchendo de vida. E no topo da nossa cabeça, um fio condutor dourado abre um campo se conectando com o grande sol central. Nesse momento, nós somos o canal entre o céu e a terra. Imagine uma bolha dourada, um círculo dourado em volta de nós. Que os nossos mestres, nossa equipe espiritual que nos sustenta na Terra possa nos acompanhar hoje. Então, do seu coração, renda-se ao Pai, pedindo que você possa ter o entendimento e a sabedoria necessária para o estudo de hoje. Pai, Mãe, Vida, Tu és a minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina. E que quando eu escutar, Tu entrarás na minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração. Estarão mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Assim é. Que a consciência crística dourada possa guiar o nosso trabalho de hoje. Assim é, assim está feito. Assim seja.
Então, continuando aqui o nosso estudo, a gente, só para resgatar, né, a gente ficou justamente com essa pergunta que a Vivi falou, né, as nossas resistências, né, da gente perceber os nossos poderes criativos, nos nossos pensamentos essa semana, né, de observar como que era a qualidade dos nossos pensamentos. E aí, continuando aqui, então, quem tá quiser seguir aí. Então, aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-los aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição, física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar? Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade. Fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase uma pessoa divina, experimentando. Peraí, gente, que eu fui olhar aqui. Experimentando um alto grau da natureza, do Pai, do poder criativo, dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa com a humanidade. Por isso, mais tarde poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria, ansiava por libertá-las do seu medo de um mítico, de um Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai Poder Criativo, o amor perfeito, que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar. E todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. Eu vou até repetir isso aqui para a gente lembrar. Tudo o que elas tinham que fazer era pedir, buscar e chamar. E todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isso deveria ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter a compreensão e autocontrole. Super fácil. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente a sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você com os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai, poder criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos,
seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, os obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles que eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava! Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos que eu encontrasse a boa nova. O reino dos céus, aquele lugar onde toda doença desaparece e cada necessidade é satisfeita, estava dentro deles. Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora, e que a minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar as suas doenças e enfermidades. Eu lhe ensinaria como avaliar a sua pobreza. Desculpa, aliviar a sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que eu estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamentos humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer homem já receberá. Eu estava eufórico, com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa, que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai Poder Criativo trabalhava por meio de minha mente. Portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai Consciência Criativa era a perfeição, proteção, nutrição, satisfação das necessidades, e assim a minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que o seu compreendi que o seu pequeno eu, meu eu humano, e minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa. E tudo que eu acabará de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isso me assustou. E rapidamente eu pedi ao Pai Poder Criativo. Ó, Aline, isso que a gente vem falando. Olha essa parte. Isso me assustou e rapidamente eu pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e me levar de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, da maneira que fosse mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e eu senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim eu comprovei que tudo o que tinha visto, ouvido e aprendido era realidade e não apenas imaginação decorrente do tempo que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce.
Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo um excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto, que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinado as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente: Isso levará muitos milênios. Estive prestes a responder à sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne. E com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples. Apesar de todo o meu entusiasmo, fiquei desanimado com seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo, o que havia me sido ensinado, pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava, quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, havia me mostrado que em qualquer situação eu poderia levar meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez eu me esquecia da verdade. Então eu rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com as minhas fantasias, buscando a minha própria forma de fazer as coisas. E novamente a resposta chegou com uma força renovada e maior firmeza no passo. Enquanto escalava o terreno acidentado, também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco tempo depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e eu pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrará. Mas também relembrei do aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e eu senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria com o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado seu aviso, pois pensei, com o meu conhecimento, eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que eu fosse, compartilhar os meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco das suas vidas. Eu poderia eliminar a dor e todo o sofrimento, enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente. Senti-me tocando de leve a superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha, escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como um homem que salvou a humanidade de todas suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. E com um tremendo choque, tudo o que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas,
voltou-me à mente com uma grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual eu poderia prosperar seria abandonando a minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo o que eu empreendesse. Parar aqui um pouquinho para a gente respirar um pouco, né? Sabe o que eu gosto, assim, desse livro? Porque quando eu comecei a ler, quando ele chegou até mim, eu não tinha uma relação com Jesus, assim, eu achava ele uma coisa muito longe de mim, assim. Eu sempre tinha uma afinidade, mas depois quando eu li, e, enfim, se da onde veio, mas assim, para mim faz sentido, minha alma reconhece essas leituras, você vê que é um homem que teve o acesso à iluminação, né? Ele é um grande mestre, vem de uma consciência crística, mas assim é muito traz uma humanidade para gente. Imagina, ele passou 7 dias no deserto, ele viu que a gente não tem ideia do que é isso, de ter esse grande contato com a consciência criativa né, da criação. E aí eu acho muito lindo isso que a gente estava falando, de eu me conecto com essa consciência divina, ele ficava lá, né? E aí ele tinha um tipo de atitude, mas quando ele trazia a consciência dele para a humana, voltava os padrões dele, que é muito do que a gente vem falando, né? Então, por isso que faz sentido, eu não sei para vocês, mas quando fala orar e vigiar, para mim hoje tem um sentido muito diferente do que todo mundo fala, orar e vigiar, mas por que orar e vigiar? Porque lembra que ele fala dos impulsos gêmeos, que é que é o ego, a consciência anterior, o padrão anterior, né? Então, eu acho bem interessante, e aí eu queria ouvir vocês, o que ficou aí, alguma, né, pra gente... A gente estava com um tempo bom, mas acho que é legal a gente conversar um pouquinho, se der eu leio mais um pouco. Mas o que ficou para vocês? Alguém quer trazer alguma dúvida, algum questionamento, alguma reflexão? Tá me vindo muito 3 coisas que eu acho que marcou, né? Tudo que elas tinham que fazer era chamar e pedir. Eu acho que marcou muito essa frase, né? A mudança de pensamento, que é a mudança de ânimo, né? E volta, eu acho que no assunto da Aline, talvez, porque tá me vindo muito assim a questão que a nossa biologia mesmo, né? É o que eu faço aqui na micro. A nossa biologia, ela cria uma assinatura, né? A nossa célula cria essa memória, né? Então, acho que como é interessante a gente pensar, né? Que a gente pode trabalhar essas memórias no corpo, porque isso fica registrado, né? É o que ele fala. Exato, exatamente. E uma coisa também disso que você trouxe, achei interessante, assim, é que, de novo, às vezes a gente não pede, gente. Às vezes a gente quer resolver. A gente não pede. Você viu que ele quis resolver e aí veio falando para ele assim: se você usar o seu poder para fazer uma pedra virar pão, tudo que você teve acesso agora você vai perder. Então ele falou, então ele entendeu que era assim: eu tenho fome, me ajude a saciar a fome e me ajude, né? Aí ele fala assim, ó, pediu alívio da fome e da maneira que fosse mais correta para mim. Gente, isso aqui é uma chave muito grande. Porque a gente quer do jeito que a gente quer. A gente quer do jeito que a gente quer. Não? E às vezes, eu acho que, muitas vezes, eu estudo isso também na Cabala, eu sempre estou comparando, né? Às vezes a gente não deseja, a verdade é essa. A gente acha que deseja, mas a gente não deseja. A verdade é essa. Então, é diferente, né? Fora o ego, né? Às vezes vem pelo ego, vem pelo, né? Eu quero ser rica, eu quero ser rica. Pronto. Essa é a minha vontade, eu quero ser rica. Então, vem do ego, não vem lá de dentro, né? Não vem daquilo, o porquê disso, o que você quer disso, né? É uma chave fantástica, né, gente? Nossa, e o que você falou, a primeira frase do orai e vigiai é perfeito. É perfeito.
Você sabe porque que é assim isso aí, mesmo. ó, que você falou, ele fala, não viu naquilo que ele fala assim, nossa, tu viu que quando ele se conectou com a consciência humana, com o ego, posso ser famoso, ter milhões de seguidores, né? Se fosse hoje em dia, ser famoso do Instagram, né? Se fosse na época de hoje. E aí ele veio e falou assim, como pode? Tudo que eu aprendi, se eu se conecto, e aí exatamente disso, se eu me conecto com a minha vontade egóica, eu vou pensar em ficar rico para mim, né? Agora, quando você pensa numa consciência divina, por que eu quero o que eu quero? Porque se eu pedir, por exemplo, para né, me traga, por exemplo, pacientes, né, me conecte, eu estou disponível para ajudar quantas pessoas que forem necessárias, que eu estou pronta agora. Eu não determino quanto, eu não determino quem, mas quantas que eu estou pronta para receber agora, para ajudar, para estar disponível. E naturalmente o dinheiro vai vir. Não sei, talvez essa é a chave porque você viu que ele falou que eu acredito, e a gente obviamente que esquece, mas gente, ele fala, pai consciência criativa, ele só quer satisfazer todas as nossas necessidades, porque ele é proteção, nutrição e satisfação. É o alívio, né? Ele traz o alívio. Ficou bem, essa frase ficou bem marcada em mim, que quando você quer fazer por você, você está querendo ter o seu alívio, né? E a forma de você aliviar a sua fome e a sua sede é indo direto na fonte. É onde você vai ter realmente esse alívio e essa associação da fome ou da sede relacionado à fonte, né, divina. E uma coisa que marcou para mim também foi a questão de falar que existe um mundo que não existe a doença. Então, ele deixa bem claro que a doença é dessa matrix que a gente está falando, que nós estamos vivendo agora, né? Que é algo que você tem que passar, que é para um aprendizado, né? Ou uma limpeza, seja o que for que cada um tiver que passar, mas que depois não existe isso. Tem um mundo que é nessa matrix. Isso ficou bem forte em mim, no que você leu, Érica. Eu gosto muito de usar essa palavra Matrix, sabia? Depois que eu aprendi, assim, eu comecei a me conectar com essa palavra Matrix do jogo, e o Thiago depois ele pode falar do videogame, né? Que a gente sempre fala que aqui é o videogame, mas eu acho, assim, né, Lini, de novo, as doenças, né? É só uma forma de um excesso de energia que precisa ser liberado. De alguma forma, seja aqui nessa vida ou em outra vida, eu mesma criei, né? E não existe, né, gente? Se a gente for pensar que aqui é só um jogo, uma matrix, um sistema, nossa consciência não tem doença de nada, ela não está preocupada com nada disso, né? Ela está só se experimentando aqui para relembrar isso, né? De todo esse processo que ele está falando aqui. Que se a gente pensar, lembra, acho que a transpessoal ela falava, a gente já tinha muito isso, né? Quando eu levava meus pensamentos pensamentos mais superiores, como um sábio nosso interno, a gente tem as respostas de uma forma diferente, a gente reage de uma forma diferente. Isso é verdade. É que a gente vai no piloto automático, mas se a gente lembrar a todo momento a partir de uma consciência divina, né? Eu sempre tenho que imaginar eu de cima para baixo, eu olhando, a gente reage de forma diferente. A gente tem uma sabedoria que vem de um outro lugar. Não é? Eu acho. Eu acho que doenças também são aprendizados, né? São aprendizados. Eu acho que a gente fica doente para aprender. Na verdade, é todo um ensinamento. E dizem que a Cabala acho que fala isso, eu não sei. Cabala fala isso. Que quando você está no fundo do poço, num lugar mais difícil, onde mais acontece, às vezes, a transformação e a iluminação, né? E Está presente ali para olhar. Exato. Às vezes é a forma, e ele vai falar no livro, às vezes é a forma que você precisa para enxergar a tua própria vida e transformar. Ele vai falar mais para frente sobre especificamente das doenças. Amor?
Eu também gostaria de trazer 2 pontos. Um foi o que, na verdade, a Aline já falou, que é do alívio, né? Então, por exemplo, ele estava com fome lá e não pediu um hambúrguer, né? Porque ele poderia pedir, como a gente pede dinheiro, fala, puta, eu tô com um problema que é o dinheiro. Mas às vezes não é o dinheiro que vai te satisfazer, você precisa do alívio para aquela situação, né? E é de coisas diferentes. Você tá pedindo dinheiro, aí você não recebe dinheiro, aí você não recebe dinheiro. Pô, mas você não tá aberto para receber outra. A coisa que você precisa, né, que é o alívio da situação, vai ser dar a sensação que você não está sendo atendido, né? Você está simplesmente tentando canalizar em uma solução, mas não é aquela solução que você precisa. E essa questão do que ele fala que o reino dos céus, que é o que a gente busca, né? Que está dentro da gente, que é isso que a Aline também falou, né? E esse lugar que não tem doença, que é fora da Matrix, ele é dentro, né? E não fora. Fora é a Matrix. Dentro da gente é a realidade, tudo aquilo que passa dentro da nossa cabeça, que é do nosso ser, né? Que é realmente o real. E lá não existe doença, não existe nada. Você só precisa saber como entrar lá, né? Eu fico questionando aqui, porque eu não sei, eu sempre fui muito questionadora, né? Eu fico muito na pergunta. E acabei me ligando aqui a escolas que questionam causas de sintomas, né? Que você vai na causa, e aí através da causa a gente vai cuidando, né? E aí eu fico na pergunta, né? Será que eu questiono muito? Porque eu fico, tá, eu subo inquieta. Eu tive uma experiência transpessoal em Theta Healing, de sentir mesmo esse amor, assim. Não foram todas as vezes que eu senti, mas algumas vezes eu senti estar completamente em conexão com o Criador. E aí a gente fala, eu posso perguntar? Eu posso ficar na pergunta? Ou realmente eu só entrego? Sabe? Não sei se eu fui clara. Não sei, acho que não tem uma resposta certa e errada, né? O que eu acho é que é importante a gente saber em alguns momentos as causas das coisas, né? Porque senão é as causas é que você vai saber o que precisa ser olhado. Mas também depende muito da pergunta. Acho que muito desse qual que é depende muito do questionamento. É um questionamento que é para entender o que eu preciso ver e aprender, ou é um questionamento de dúvida, né? Eu acho que pode ser que dependa muito, né, desse lugar, assim. Ai, por quê, né? Por que isso comigo? Não é uma coisa legal, acho que não é por que comigo, mas o que eu preciso aprender com isso, né? Então, acho que depende muito do questionamento, né? Acho que não tem certo e errado, mas sim, eu acho que todas as perguntas que a gente tem que buscar na nossa vida, se a gente quer desenvolver uma espiritualidade real, diária, é a gente lembrar de se conectar com essa consciência e entender que está tudo disponível para a gente. E se está tudo disponível para a gente, então o que em mim faz eu não conseguir ter essa abundância que é natural, que já existe. Não preciso me conectar, ela já existe, ela já é conectada, eu só preciso permitir. Então, talvez nesse caminho pode ser uma coisa interessante. E esse negócio do reino, o reino é isso, né? O reino dos céus. Onde é o reino dos céus? Dentro de nós, né? Não tá em outro lugar. E aí, ó, aqui ele fala um negócio bem interessante, que é só mais um pedacinho, que eu acho que complementa um pouco do nosso conhecimento. Então, ele fala assim, ó, então a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e o empurrar, o dar e o receber no comportamento humano, ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas. Não era essa mesma angústia que a obrigava a procurar melhores maneiras de viver, a fim de encontrar a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Gente, faz parte do jogo, né? Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade. O ego era o impulso do ego
que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai consciência criativa. Portanto, o meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. E assim eu seguia o meu caminho, pensando a respeito que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo da consciência do Pai, da qual extrairia a inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, a saúde e proteção diária. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro do fluxo diário da consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar de mim e a cada necessidade minha seria atendida. Eu queria fechar com essa partezinha, gente, porque não sei, cada vez que a gente lê isso... O que vocês entenderam dessa parte aqui, ó, que ele fala que o processo de individuação havia sido criado para puxar, empurrar, o dar e receber no comportamento humano, que faz parte. E também que os males da humanidade também existiam e tinham seu lugar no esquema da existência humana. Olha, para mim faz todo sentido, Érica, com o que eu comecei de dúvida. Porque lendo tudo que leu é incrível, né? Antes já vim com a dúvida e foi respondida, é incrível. Então, lendo e com tudo que todos vocês falaram, qual que é a chave para mim agora? É igual o Thiago falou, a Matrix é externa e ela acontece tudo isso. Só que a interna, que é a conexão com esse Pai, onde você busca o alívio, onde você vai ter o alívio, vai saciar a fome, já está aqui com a gente, é só se conectar internamente, né? E muitas vezes nós estamos, até quando eu falei, o Thiago, ele deu a opinião dele, que fez mudar a chave, é o quê? É que quando você acredita que a doença é essa Matrix, é isso, eu sou isso, você já está ali no externo, você já está conectado com o externo, você já está conectado com essa matriz que é isso. É a partir do momento que você se conecta com o seu ser, se conectando com esse eu superior divino, pronto, você tá você tem esse externo, mas daí você vai ter como passar com alívio tudo isso. Para mim é o que... Exatamente. Para mim é assim... Respondeu tudo. Eu acho exatamente isso, e vejo assim que os problemas, as doenças, enfim, são os aprendizados de cada um, da humanidade, né? Porque a gente não enxerga o todo, então, como disse, quando a Érica começou a ler lá na frente, né? Não existe um Deus punidor, né? Não é punição, é simplesmente aprendizado. Então, algumas pessoas sofrem mais, outras sofrem menos, e com o momento atual que a gente está passando da pandemia, né? Então, o crescimento da humanidade. Então, faz parte do aprendizado. E também sabe que eu vejo que quando a gente tem esse tipo de conhecimento, consciência, primeiro que a gente lembra que aqui é isso, uma matrix, uma terra de expiação, que é a terra do aprendizado, tem uma condição que vai fazer a gente ter esse impulso aqui, ó, de empurrar e receber, de ação e retração, de dar e receber. Então, vai acontecer na nossa vida, momentos onde a gente vai estar embaixo, porque aqui é uma realidade que ela é criada. Então, não é uma realidade, porque se cada um vê de uma forma, não é uma realidade fixa, certo? Então, cada um vive de uma forma a sua própria realidade, cria seu próprio mundo. Por isso que é uma matrix, certo? Então, se a gente entende que a vida, todos os desafios que a gente vai passar, não vai rolar passar na Terra sem o desafio, porque aqui é para isso, é tipo Harvard. A gente quis ir para Harvard e a gente tem os nossos testes. Mas se eu sei que eu tô só um personagem chamado Érica,
que tem suas identificações, que tem suas coisas, mas eu tô me experienciando, Érica, e o meu corpo pode experienciar doenças, o meu corpo pode experienciar dor, e de alguma forma eu ainda criei esse mundo para mim, mas ainda eu não sou nada disso. Ai, é muito doido, gente, mas ainda não sou nada disso. Eu sou ainda esse reino, esse mundo interno, essa consciência maior que nunca morre, que é eterna. A gente pode passar sem sofrimento. Eu posso ter a dor, mas eu não preciso ter o sofrimento. Não é tão simples como a gente está falando, mas a gente pode lembrar disso, né? Dessa possibilidade de, como a Aline falou aquela palavra, assim, o conforto, que tem conforto quando a gente deita na mansidão das águas do Pai. E a gente sabe que tem, gente. Se a gente se conectar com a gente, mesmo no momento de maior dor, se a gente se conectar com ele e não com o nosso mundo externo, com o nosso ego, a gente sabe que tem um lugar de paz. E é legal essa última parte aqui, que ela é muito rica, né? Que é a fala dos males, né? E aí fala assim, se tem alguma coisa que está te causando angústia, está te causando dor, é essa mesma angústia e essa mesma dor que vai fazer você melhorar. Então, o mal, o que a gente considera mal, é o que está fazendo a gente melhorar. Então, o mal em si, ele faz parte da evolução da humanidade. E isso é muito louco, né? Porque se a gente olha dessa forma, o processo, ele acaba ficando... se a gente está consciente, fica mais... Você consegue sentir, né, a transformação e a evolução quando está passando por esses momentos. É um aprendizado, né? Exato. É um aprendizado, é que eu falei, aprendizado. Só que é isso, né? Eu não acho que todo mundo está fadado a passar por alguma coisa, porque eu acredito que você pode transformar, mas ainda é difícil, né? Uhum. Mas se a gente está consciente que é um processo, o que eu tenho a aprender com esse processo, a experiência fica um pouco mais, fala, caramba, existe um Deus, existe um espírito, e eu estou evoluindo através desse processo, né? É como a Erika falou, não é tão fácil, mas se a gente ter essa elucidação, acaba ficando um pouco mais leve e a gente dá esse valor à experiência, né? E outra coisa que ele fala aqui é a questão que ele fala assim, por que eu vou falar, né? Por que eu daria a resposta a todo mundo, né? Tipo, por que eu vou falar que se existe aqui? Porque você tem que encontrar, eu não posso falar, porque senão eu vou te privar dessa dor. E essa dor é essencial para que você encontre sozinho, né? Não tem como passar isso. E isso tudo está relacionado ao ego, porque o ego é que constrói a barreira entre a criação e os nossos males, doenças e etc. É louco isso, né? É uma frase... Não, é muito bom. Realmente, eu tô grifando tudo aqui, ó. Muito bom. Ele fala assim, exatamente isso. Essa pergunta do Thiago tá lá no pequenininho, tá no 62. Eu não sei se depois no coisa, mas ele fala isso, né? Não é a angústia, a dor que vai trazer a verdadeira realidade. E se você for pensar, gente, não é nas maiores dores que a gente encontra as nossas melhores transformações. Eu acho que a gente tem que ressignificar essa coisa também de dor, de sofrimento. Porque se você... Não é o apego, de novo? Volta lá no lance do apego, né? Então... Porque assim, ó, o que faz a gente gerar dor e sofrimento? Um exemplo, você está numa doença. Se você aceitar a doença, não entrar naquele fluxo da negação do luto, lembra lá daquela Koppler lá, né, da negação, eu não nego, daquela passa por 5 estágios do luto, né? Então, se a gente entra na aceitação de uma doença, por exemplo, ela tá ali, mas eu não entro no estágio de resistência. Se eu perco o emprego, aí eu sofro por quê? Porque eu tô resistindo a esse novo. Eu tô apegada ao antigo. Então, se a gente for ver, a gente tá criando o sofrimento o tempo inteiro. Porque a gente não tem uma aceitação que a vida ela é impermanente, que ela tá constantemente mudando. Ou alguma coisa acontece com a gente. Então, assim, esse lugar traz, e aí a gente sofre porque a gente tá apegado antes e a gente não consegue nem ter o aprendizado de todo esse processo, né? E aí a gente se acha... Desculpa, moça, para concluir. E aí a gente se acha... E a gente é muito prepotente, porque a gente acha que pode resolver as coisas. E quem que nos ajuda a resolver foi quando ele fala assim. Então, ele compreendeu que ele podia
permanecer no fluxo da consciência do pai, que ele dali ele ia extrair a inspiração, a orientação e a solução para os problemas, de tudo que ele precisava. Pode falar, amor. E aí, só fazendo o link com o que a gente já tinha discutido do alívio, né? Às vezes a gente tá passando por um momento de dor, a gente quer falar, puta Deus, tira essa dor da minha vida. Mas não é isso, né? Porque a dor ela precisa até que você aprenda. Então, o que seria o correto a pedir? O alívio, né? Então, me faça ver o que eu preciso ver para que eu passe por esse processo, né? Então, muda totalmente a questão da história, porque às vezes você está pedindo só cura, 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 mas puta, a percepção não está mudando. E como que a cura vai existir realmente, ser manifestada, se você não está se permitindo ver o que precisa ser feito, visto para ser curado, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Maravilhoso, hein, gente? Maravilhoso. É a sensação de cheinha, não é? Esse livro dá uma sensação de cheinha. De deitar na colo do pai. É muito bom. Nossa, uma alegria. A carinha da gente. Que bonitinho. É muito linda. Eu acho que é isso, meninas. Assim, acho que para nessa semana, não só, né? Como eu digo, assim, as cartas de Cristo, quem bebe dessa fonte, não tem como a vida não ter uma transformação, gente. É impossível. Não dá, assim, de sair de uma reflexão tão linda dessa que a gente está criando e mesmo que na semana a gente entra, às vezes, na correria, nas coisas, mas fala, nossa, peraí, deixa eu lembrar daquilo lá que a gente estava conversando, deixa eu me conectar de novo com essa consciência que me traz essa possibilidade de reconhecer o alívio e aprender para continuar no meu processo de evolução. Acho que isso é interessante da gente olhar, né? Porque eu lembro, para contar uma historinha final, assim, para a gente fazer nossa meditação, 2019, acho que foi 2019, eu estava num processo muito difícil, assim, assim, tudo, financeiro, 2018, 19, financeiro, desconectada, não estava me conseguindo, assim, buscando a espiritualidade, me senti desintegrada, assim, tudo difícil, ataques energéticos, eu fiquei com doente, peguei infecção atrás de infecção, minha vida estava assim uma desordem só. E aí eu lembro que eu estava bem mal mesmo, assim, me sentindo uma angústia, eu não conseguia respirar, eu estava tendo ataque energético, pensamentos ruins, assim, eu estava num inferno interno. E aí um dia eu estava aqui sozinha, eu passava muito tempo sozinha também, né? Porque tem isso, acho que uma dor do terapeuta é esse, né? Quando você faz a mudança da carreira, você não tem alguém para falar, você não tem ninguém do seu lado, você não tem alguém para partilhar. E aí um dia eu estava aqui em casa, assim, eu estava bem mal, chorando, passei o dia inteiro chorando, me sentindo triste, angustiada, para baixo, me sentindo péssima, assim, falando, meu, tudo que eu fiz, não conseguia viver da terapia, né? Aí eu peguei meu tambor. E eu sempre soube que isso eu sempre fiz, assim, eu entrava naquilo, né, naquilo que eu estava vivendo. Aí eu peguei meu tambor, eu comecei a tocar o tambor aqui em casa, tocar o tambor. E eu comecei a gritar, gente, gritar, chorando. E aí eu leio esse livro, como eu disse pra você, desde 2018 eu leio esse livro, sempre. Eu não paro, eu começo, eu termino, é eterno. E aí eu peguei esse livro e falei, Cristo, você falou que se eu pedisse, você iria me ajudar. Você falou, cadê? E aí eu gritando, assim, brigando, mal treta aqui com Cristo. E eu deitada, assim, chorando, eu tô te pedindo, lembro até hoje, assim, tô te pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô me rendendo. Aí eu falei, me mostra. Aí eu fui abrir o livro. E aí eu abri numa parte que ele fala sobre as ovelhas e as cabras, onde ele tá lá mostrando o ensinamento. E aí ele fala assim, aí basicamente ele fala assim, para de ser uma cabra gritando, querendo resolver tudo e esperneando, não seguindo o seu ordeiro, né? Seja como uma ovelha que espera pacientemente pela solução. E ali naquela hora foi quando eu entendi
que eu estava o tempo inteiro querendo que as coisas fossem do meu jeito. E hoje eu olho e falo, caramba, como eu precisava, assim. Eu passei por quase 3 anos, gente, de um puro inferno. Não foi 3 meses, foram 3 anos para poder estar entendendo o que eu tinha que fazer hoje com o Mind. E todo esse processo é desde 2015, desde a Austrália. Então, assim, não é do nosso tempo. Então, por isso que eu falo do apego, porque eu não estava aceitando, eu precisava passar pela falta do dinheiro, eu precisava aprender isso, porque eu sentei o dinheiro como se eu não era nada. Então, eu precisava ser esse nada que eu achava que era na minha mente, entende? Então, e me ressignificar, e tentar entender. Então, eu lembro que assim, foi tão lindo, e eu chorava, e eu sentia a presença assim, de Cristo. Eu sentia, eu entrei numa mansidão e é isso, de relaxar. Relaxar. Eu não tenho outra palavra, assim. Então, eu queria contar esse depoimento para vocês, porque, não sei, senti de falar. Não sei se fez sentido. Lindo, Érica, gratidão. Gratidão. Então é isso, vamos. Quer falar, Vi? Não, eu tô perguntando como é que a gente relaxa. Eu tô passando por isso já há um bom tempo. Eu sinto que tá finalizando. Mas como é que é relaxar você na escassez, né? É um desafio, porque a escassez... Super difícil. Fica presa. Mas sabe o que eu percebi na minha vida? Eu não conseguia ter prosperidade, primeiro porque tinha um monte de questão de falta de confiança, né, em todas as camadas, e eu não permitia que fluía para mim o dinheiro, muita insegurança, muito, né, eu queria que fosse do meu jeito, várias coisas, enfim, tipo, fazer evento de curso, às vezes vinha 2 pessoas e eu cancelava porque achava que eu tinha vergonha de ter um curso que tinha 2 pessoas. Olha o que eu falava pro universo. Olha a escassez que eu vivi. Não, é ego puro, entende? Então, eu tive que aprender. E aí, é uma energia que precisa ser transformada, sabe? Porque tá aí a abundância, mas em algum lugar aí você tá criando uma escassez interna. Então, não tem jeito. Aí, obviamente, que cada um tem o seu processo e o seu tempo. Mas eu tava com uma vida... O meu olhar, a forma que eu via para mim mesma era totalmente escassa. Então, não tinha como manifestar isso fora, porque as pessoas sentem a tua energia. Então, você não tá vibrando naquele lugar. Então, não vai chegar, porque eu não tava na abundância interna. Não tem como chegar. Ainda mais a gente que trabalha com o que a gente se propõe. Então, é muito difícil. Porque se a gente desalinha, vocês podem perceber, eu me desalinho, afeta meu fluxo de paciente. Aflexa o meu fluxo. Então, assim, a gente mais do que nunca que escolheu o que a gente escolheu, tem que estar o tempo inteiro observando, né? Então, acho que não tem uma fórmula, sabe, Vi? Eu acho que tem um relaxar no sentido disso. Eu vou buscar, eu quero ver onde eu estou criando a escassez, né? Nesse caminho. Uma coisa meio minuto. Tá muito baixo o Não seu... dá para escutar. Não dá? Não. Agora sim, agora sim. Queria partilhar por um instante. Nós somos todos terapeutas aqui. E se vocês têm a crença que eu acabo meio que me colocando quando ele fala que a gente precisa estar a serviço da vontade e da bondade, por exemplo, sei lá, me surgiram uma paciente com Covid, eu não tive não tive emocionalmente sustento para lidar com isso, tanto que ela começou a querer baixar muito o valor da terapia e eu não quis atendê-la mais. Aí eu fico pensando, quando ele fala do processo de individualização, eu coloquei assim, será que às vezes ele nos testa para que a gente, nesse ego, para que a gente escolha o que faz sentido para a gente sem culpas também?
né? O que é verdade para gente, porque às vezes me vem uma culpa de eu não querer. Eu sou fisioterapeuta, mas eu não me vejo mais atuando, apesar de eu saber que eu posso ajudar o outro com o que eu tenho. Eu não quero hoje, entendeu? Não é uma coisa que me dá uma paz. Aí eu falo, será? Mas quando ele fala dessa vontade, né? Dessa bondade, né? De você estar entregue a ajudar as pessoas. Eu tenho muito essa crença, essa coisa. De, ai meu Deus, eu estou sendo ruim porque eu não quero fazer isso. Eu acho que essa voz aí é uma voz muito mais dos nossos crenças, do nosso ego, do que realmente do que o certo e errado, sinceramente. Eu acho que não tem esse lugar, assim, acho que essa coisa de novo, o quanto a gente se prostitui para achar que tem que estar ajudando e atendendo, acho que você tem que ter essa noção, né, de valor, do seu valor. E outra coisa, assim, de estar aberta a ajudar e a ter bondade, mas, gente, de novo, a gente escolhe, o divino, ele não tá... só você sabe, é o seu processo de dizer não, de fazer a mudança, né? Então, isso não tem certo de ser ruim, de ser uma pessoa ruim, de ser uma pessoa boa, Não, tem a ver de novo, o que ele falou, do ser autêntico. Lembra que a gente estudou sobre o ser autêntico? Como o seu ser autêntico quer se manifestar agora, se não é nesse sentido? Não é nesse sentido. Ponto. Talvez seja até um aprendizado, Vivi, do saber dizer não. Talvez colocado isso para você, vamos ver o que ela quer mesmo, né? Pode ser sim, porque uma das coisas que a gente tem, como a Érica falou, é às vezes a dificuldade do cobrar, né? Porque a gente não se autovaloriza. E também eu falo por mim também, porque eu passo por tudo isso. É o dizer não, E você, Vivian, falando, fez eu lembrar dos meus processos também, porque eu também fico pensando muito nessa questão que você está falando. E aí eu comecei a olhar para quê? Se eu for falar sim para a pessoa, mas aquilo causar um desconforto em mim e causar algo que vai sair da questão da minha paz interior, então eu estou falando não para mim. Então você para e olha e fala assim, tá, e até onde eu falando não para mim, eu vou também estar ajudando essa pessoa. A energia que eu vou estar colocando no atendimento dessa pessoa vai ser a minha energia melhor, a minha melhor versão, porque eu estou falando não para mim, eu também não vou ter o melhor atendimento naquele momento, né? Então entra nessa questão também, né? A gente também olhar E eu acho que tirar essa crença, e aí, enfim, acho que isso é uma coisa que vai muito falando daquelas últimas sessões de crença, de que, assim, gente, quando ele fala ajudar o outro, a gente tem que... Eu compreendo assim, não que seja o certo, mas eu compreendo que eu só consigo ajudar o outro quando eu completamente ajudo a mim. Quando eu sou totalmente autorresponsável, quando eu estou totalmente na minha verdade. Porque quando eu estou na minha verdade, eu transbordo. E no meu transbordar, as pessoas têm. Porque só de eu estar bem, só de eu ser verdadeira comigo, só de eu... E aí, às vezes, você pode... eu falo, desse negócio de valor, tem gente, você pode baixar. Eu falo, não posso, porque eu estudei para isso. Se você busca alguém que vibra nisso, você vai buscar outra pessoa, porque eu não atendo. Eu não atendo. Porque eu sei hoje do meu valor. Não é questão de eu sei do que... Então, aí, não, tem gente que não tem condições, que tem outras... E você sente, você quer fazer aquilo. Aí você faz. Então, eu acho que tem uma linha muito tênue entre que é uma carência do terapeuta de se achar salvador, de achar que tem que estar disponível, que tem que ser útil. É muito mais uma carência nossa do que realmente é a realidade, né? E entender que sim, é um trabalho que você precisa se manter e para viver de propósito, né? Precisa ter sustentação disso. Então, e tem também, que eu acho legal também, é você, por exemplo, querer, todos nós, né? Eu quero ter um trabalho social. Então, uma vez por mês, sei lá, aí cada um cria alguma coisa, isso, mas para quem não pode, para quem realmente precisa,
Você alimenta um ciclo de escassez, né? Você alimenta, você atrai isso, atrai pessoas que também não têm. Exatamente. Você atrai isso porque você está vibrando isso. Mas acho que é um trabalho de observação aí na semana. Tá bom, meus amores? Podemos seguir? Mas aí a gente faz o que a Aline falou, 1 hora, fazer só as perguntas e respostas da Carta de Cristo. É uma boa. Vão escrevendo as perguntas e as respostas e a gente encontra um dia. Faz até um FAQ lá no Rezadores. Eu acho que, olha, a gente está construindo algo muito maior do que a gente mesmo. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui Vamos ver. Então, vai fechando os olhos. Inspirando, expirando. I'm calling my heart, calling my heart, calling my heart. E aí eu vou ficar em silêncio, que cada uma possa meditar na sua forma, a forma que você sente de conectar com o seu divino, pedindo entendimento desses ensinamentos tão profundos que a gente possa ver além do que a gente conhece. I'm calling my heart, calling my heart, calling my heart. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay. Pray within me, pray within me, pray within me. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay, nay, nay. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay, nay, nay. Oh, Mother Earth, oh, Mother Earth, oh, Mother Earth. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay. Teach me to walk, teach me to walk, walk in your way. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay, hey, nay, nay. Oh, Father Sky, oh, Father Sky, oh, Father Sky. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay. Teach me to fly, teach me to fly, fly in your way. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay, hey, nay, nay. Oh, brother sun, oh, brother sun, oh, brother sun. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay. Shine on your light, shine on your light, shine on my way. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay, hey, nay, nay. Oh, sister moon, oh, sister moon, oh, sister moon. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay. Lighten my dreams, lighten my night, the night of my soul. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay, hey, nay, nay. Hey, wanna, hey, ana, hey, nay, hey, nay, nay. Hey, ah, oh. Ah, hey, 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 ah.
E eu gostaria de fazer uma oração final. Eu creio em Deus. Eu creio na Mãe Natureza. Eu creio nos mestres de luz, minha Mãe Divina. Peço tua proteção. Que o poder de Cristo nos proteja. Que o poder de Cristo nos guie. Que o poder de Cristo nos ilumine. Eu creio no Cristo cósmico, o poderoso mediador, o mediador astral que enlaça minha pessoa física com a imanência suprema do Pai Solar. E a canção de Jesus, que é: eu sou feliz porque o meu Pai eu confio. Eu sou feliz porque em meu Pai eu confio. Eu sou feliz porque em suas mãos eu me entrego. Então imagine-se se entregando nas mãos do Pai. Eu sou feliz porque o Pai me acolhe. Eu sou feliz porque eu sou eterna. Vai sentindo o seu corpo, sentindo a sua presença. Que a gente possa se conectar com a verdadeira essência. E aí eu queria ler para vocês um texto que eu intuí, que fala assim: a humanidade está em uma relação do ciclo da morte, no qual o velho já não tem mais espaço para crescer, onde só o amor e a fraternidade são capazes de curar. E ao renascer da humanidade será através da expressão dos seus dons e do amor. Eu intuí esse texto depois de uma meditação, que a gente possa então renascer para a nossa nova vida. Profunda gratidão pela presença de vocês. Gratidão a Cristo que nos dá essa oportunidade de unir almas. Não é isso? Enquanto tiver uma ou duas pessoas em meu nome, lá eu estarei. Então, menina, obrigada por hoje. Vou tirar uma fotinha pra gente poder ter. Peraí. A Vivi fez uma fotinha bonitinha ali. 1, 2 e já. Deixa eu ver se esse cara Ai, ficou lindo. Ih, Vivi, deixa eu tirar de novo. Fiz uma brincadeira com você e aí você fez uma carinha de quem estava respondendo. De novo, olhem aqui. 1, 2 e... Agora sim. Gente, obrigada. Delícia com vocês todos os domingos. Ai, gratidão, gratidão. É muito bom, muito bom. Um ótimo domingo e lindo domingo para vocês, viu? Vocês também. Um beijo. Gratidão, gente. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.